E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir como sempre o seu like e também inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Quantas vezes na sua trajetória como investidor você se deparou com momentos onde você não entendia por que determinadas cotações de algumas empresas estavam subindo muito, por que a bolsa estava subindo muito ou caindo muito em momentos totalmente injustificáveis? Ou seja, a gente tende a achar que os motivos que fazem a bolsa subir ou cair são os motivos que são apresentados para a gente nas notícias, nos sites do mercado financeiro, etc., onde eles sempre estão justificando o porquê uma ação subiu ou porquê uma ação caiu, ou porquê a bolsa de valores como um todo andou bem ou andou mal, sempre achando motivos para justificarem notícias atreladas a empresas e etc., para justificarem grandes movimentos em cotações. Existem notícias que de fato impactam os resultados das empresas e afetam a cotação, casos específicos. Então, existem aqueles dias onde o mercado inteiro está subindo e uma determinada ação está caindo porque alguma notícia sobre aquela empresa não foi favorável, alguma venda equivocada, a saída de algum participante da empresa muito relevante. Então, tudo isso justifica essa queda. Agora, essas altas, onde a bolsa inteira sobe ou cai, fazem parte do ciclo da bolsa de valores como um todo. E existem momentos onde a gente está posicionado no ciclo de alta e existem momentos que a gente está posicionado no ciclo de baixa. E as diversas narrativas que são apresentadas para a gente, muitas vezes não têm aquele impacto que a gente pensa que tem. Pare para pensar quantas pessoas tomaram decisões equivocadas pensando que essas notícias de fato têm um impacto. Quantas pessoas não se desfazeram dos seus ativos nos piores momentos possível, achando que o novo presidente ia acabar com o Brasil, ou achando que se determinada ocasião acontecer, a empresa está liquidada, o Brasil vai acabar, o Brasil vai virar Venezuela, etc. Diversos achismos que fizeram com que diversos investidores tomassem decisões equivocadas e perdessem muito dinheiro. A verdade é que todos esses sites, esses jornais, vivem da notícia. Eles precisam escrever alguma coisa, senão não vai ter notícia. Não tem como eles simplesmente falarem que a cotação de uma empresa ou que a bolsa caiu simplesmente porque tinha que cair. Não tem como eles escreverem isso. Eles têm que dar uma justificativa, então eles criam alguma justificativa de vez em quando. A bolsa não andou tão bem por causa de que o fulano falou determinada besteira, etc. Sempre vai ter argumentos, ou porque determinada reforma não passou, então a bolsa caiu, etc. Diversos fatores especulativos dão sempre uma justificativa para tudo. E quem acredita nessas justificativas não tem como sobreviver na bolsa de valores no longo prazo. Vai acabar se desfazendo de determinados ativos, perdendo todo um ciclo de alta de longo prazo e ganhando muito dinheiro de fato. Vai acabar estando sempre de fora nos melhores momentos, girando patrimônio e dando dinheiro apenas para as corretoras. E por trás de todos esses movimentos que a gente não entende, devem existir, como em todo o mercado, interesses que estão por trás nos bastidores. Interesses de grandes empresas, de grandes instituições que têm informações que a gente não tem acesso, portanto fica difícil a gente justificar. Nunca vai se tornar uma notícia pública uma informação de alguma empresa ou algo que as pessoas não podem saber, mas que grandes instituições podem. Então, o simples investidor, o pequeno poupador, que está analisando a bolsa de valores todo dia e acreditando nessas notícias, se torna uma vítima fácil para essas grandes instituições. E afinal de contas, que grandes instituições têm controle sobre a bolsa de valores brasileira?
Será que existem grandes cabeças que estão pensando naquilo que vai acontecer para se posicionarem nos melhores momentos e ganhar muito dinheiro em países emergentes como o Brasil? Bom, eu acredito que sim. A gente nunca vai ter acesso a informações mais precisas, mas eu acho que existem sim movimentos que a gente não sabe o porquê estão acontecendo e que estão de fato acontecendo debaixo do nosso nariz sem a gente ter informações mais precisas para falar sobre isso. Afinal de contas, a maioria das empresas brasileiras tem grandes instituições estrangeiras posicionadas que querem ter de certa forma um certo controle no Brasil como colônia. Existem diversas instituições que adoram especular em países emergentes. E há um tempo atrás, Luiz Barsi falou um pouco sobre isso, quando ele estava falando sobre quem era o dono da Bolsa de Valores. O entrevistador até pensou que ele estava falando do próprio Luiz Barsi, já que ele tem muito dinheiro. Só que ele está falando de coisa maior do que Luiz Barsi, que Luiz Alves. Esses caras são muito grandes, mas ele está se referindo a pessoas que estão acima de tudo isso, grandes instituições. E nesse vídeo, Luiz Barsi fala quem ele pensa que de fato comanda a Bolsa de Valores brasileira. Eu vou deixar o trecho onde ele fala sobre isso para vocês fazerem as suas próprias análises sobre o caso. Depois desse vídeo eu vou voltar falando um pouco mais sobre o assunto. Uma que você, en passant, tocou. Você sabe quem é o dono da Bolsa? Além do dono da Bolsa? Além do Luiz Barsi. Não, eu não sou. Tô brincando. O dono da Bolsa, em termos assim, estruturais, é um fundo chamado BlackRock, é um fundo americano. Ah, eu sei. Entendeu? E existe também um outro parceiro dele que integram a estrutura acionária. Então veja que eu vou falar para você. O interesse maior é dos gringos. Então, vou dizer mais. Quem, durante muitos anos, manda na CVM é a Bolsa, porque é ela que direciona, é ela que orienta, é ela que indica os presidentes. Há não muito tempo atrás, ela indicou uma presidente chamada Maria Helena, que era funcionária da Bolsa. Está entendendo? Então, a CVM não faz nada. A CVM que deveria controlar a Bolsa, né? Ela exatamente, e na minha opinião, é a Bolsa que controla a CVM, está entendendo? Assim também aconteceu com os Então, como todos assistiram no vídeo, Luiz Barsi falou sobre a BlackRock. E não só a BlackRock, existem outras instituições muito grandes, que nem a própria BlackRock, que tem posições muito relevantes em grande parte das empresas brasileiras. E não é pouca coisa, é coisa de 10%, empresas até que têm muito mais do que 10%. E a gente costuma ver notícias falando sobre esses posicionamentos que ela faz, sempre com a ajuda de derivativos. Então, por mais que no relatório esteja escrito que seja posições de longuíssimo prazo, a gente percebe que cada pouco ela está comprando e vendendo. E a gente também percebe que eles vão, muitas vezes, na contramão de diversas notícias que saem por aí. Então, por mais que se diga que está seguindo a linha ESG como o principal fator de análise nas empresas, vendo a sustentabilidade no longo prazo, a gente vê que a preocupação com sustentabilidade não é tão grande que nem a preocupação em ganhar muito dinheiro. Essa preocupação sempre é a prioridade dessas grandes instituições. Não é à toa que são trilionárias. Quem saiba, eles apenas se escondam atrás desta ideia de sustentabilidade como uma forma de se camuflar das intenções financeiras. Ou eles apenas defendem isso e tentam fazer os dois ao mesmo tempo. Mas é inegável que existem grandes instituições que podem realizar movimentos muito pesados na Bolsa de Valores brasileira. Então, enquanto meros investidores estão colocando seus R$1.000, essas grandes instituições estão colocando milhões de dólares em empresas, fazendo grandes movimentos no mercado com poucas ordens de compra ou de venda.
Então é um poder muito forte que está na mão dessas grandes instituições. Então, um mero investidor, se ficar acreditando em todos esses noticiários econômicos e tomando decisões de curto prazo, devido ao que um político falou, devido ao que a taxa de juros está oscilando nesse exato momento, será aniquilado do mercado. Portanto, mantenha o foco nas empresas que você está investindo, tente escolher bons timings de compra, ou seja, comprar em um momento onde todos estão vendendo para fazer boas compras, e analise apenas isso. Não fique se atentando a notícias que não agregam nenhum tipo de valor, que são apenas movimentos especulativos de curto prazo. Não tome decisões precipitadas e saia de bons ativos ou entre em maus ativos. Essas são as lições que a gente aprende com tudo isso. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Vocês acreditam que de fato a BlackRock manda na Bolsa de Valores brasileira? Se vocês acham que sim, deixem nos comentários. Se vocês acham que não, justifiquem quem tem maior poder sobre a Bolsa de Valores brasileira. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que todos tenham curtido e até o próximo vídeo.